E aí, pessoal, hoje nós vamos concluir o projeto do nosso sistema de controle para o braço mecânico, que será baseado em um Arduino utilizando o ATmega 328P, mas também ele vai ser dotado de uma fonte com capacidade para alimentar os 4 servomotores, como nós vínhamos já demonstrando nos vídeos anteriores. Nós já aferimos todo o funcionamento do circuito, também efetuamos testes com um software básico. Agora vamos para o layout de PCB. O nosso vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais comprido que o normal, mas tem muita dica legal aí para vocês saberem, aprenderem também a fazer um layout de PCB. Então é isso aí, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, aqui está o nosso projeto. Ele sofreu algumas pequenas alterações, adequações, por assim dizer, para que nós tenhamos aí um layout melhor na finalização do projeto. Eu adicionei aqui um barramento de expansão, que será uma barra de pinos semelhante ao que vocês têm nas conexões do Arduino. Aqui eu conectei os I/Os digitais 2, 3, 4, 7, o analógico 4, o analógico 5, VCC 5 volts da nossa fonte e o GND. Tudo isso por quê? Pois nós temos esses I/Os sobrando, não foram utilizados pelo projeto do braço mecânico. Como vamos fabricar uma plaquinha, vamos desenvolver aqui um PCB para ser um projeto mais finalizado, é interessante termos então esses pinos disponíveis para uso geral em qualquer outro projeto que você queira aplicar este sistema. Também adicionei aqui um borne para a conexão da fonte de alimentação, que será uma fonte de até 12 volts. Também efetuei uma alteração em relação às conexões dos motores. De acordo com o datasheet do Arduino Uno, o pino digital número 5 ele também tem suporte a PWM. Então eu movi todos eles um I/O para baixo. Ou seja, eu movi o motor 1 para a digital 5, o motor 2 foi para a digital 6, o motor 3 foi para a digital 9 e o motor 4 para a digital 10. Assim eu consigo deixar livre o barramento SPI, que é utilizado pelo programador, pelo SBASP. Aí temos mais uma opção para programar o nosso Arduino, não apenas através da UART, utilizando o FTDI, mas também utilizando o ICSP, o SBASP, que irá programar diretamente sem bootloader. A primeira programação que você faz num chip, no caso novo, você faz utilizando o programador para poder inserir o bootloader. E assim nós já teremos aqui o barramento prontinho, só pegar e conectar o SBASP diretamente na placa, sem precisar ficar conectando um monte de fio, uma forma bem mais simples para você efetuar essa primeira programação. No mais é isso aí, nenhuma alteração a mais aqui no projeto, podemos ir direto para o nosso layout. Então eu já tenho aqui a aba PCB pronta, vamos começar criando o board edge. Eu vou criar um board edge de tamanho qualquer aqui, nós vamos colocando os componentes e aos poucos vamos ajustando. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó, nós temos então o esquemático. É interessante que você trabalhe com 2 telas. Caso você não tenha 2 telas, bom, paciência, vai ter que ir trocando aí entre as telas e entre as abas para você conseguir visualizar o projeto. Aqui o que eu vou fazer, eu vou destacar esta aba e jogar para a minha segunda tela. Assim eu consigo acompanhar o projeto, acompanhar o esquemático e ir batendo o nome do componente, que está lá no layout, com o nome do componente aqui no esquemático e ver aonde ele está. Então é isso aí. Um bom layout de PCB ele deve ser setorizado. Então a gente vai começar criando aqui o layout da nossa fonte de alimentação. Bom, a fonte de alimentação ela começa pelo borne fonte. Eu vou colocar ele bem aqui no topo. Vou colocar também uma furação do tipo M3, vai ficar aqui na borda. Depois a gente pode ajustar melhor aqui essa furação. Agora eu vou criar aqui o Power Plane. Vamos em Power Plane Generation,
vou clicar em GND, selecionar a net GND e dar um OK para ele criar então a nossa malha de ground. Eu normalmente coloco o VCC, a entrada de alimentação, o positivo, por assim dizer, para a minha direita, no caso para a borda externa, para facilitar a distribuição do GND. Esta é uma boa prática que eu aplico aqui em todos os projetos. Ok, vamos adiante então, começar a colocar os componentes da fonte de alimentação. Começamos pelo capacitor C2 de 470 micro. Eu vou trocar o dimensionamento dele para o modelo com raio de 20. Assim, nós podemos colocar capacitores maiores aqui, caso haja necessidade. Vamos pegar o diodo 1. O U1, que é o nosso 2596. E agora podemos pegar os indutores L1, L2 e L3. E finalmente, o último componente da fonte de 5 volts principal, o C3, que é outro capacitor de 470 micro, que é o nosso capacitor de saída. Esse capacitor ele pode ser de 6 volts, então ele não precisa ser muito grande. Podemos manter ele, de repente, num C15, ao invés do C13. Vamos ver se ele tem esse tamanho. Realmente ele não tem, então vai ficar no C13 mesmo. Ok, então aí está a nossa fonte de 5 volts principal. Agora eu vou criar aqui a outra fonte, que é a fonte de 5 volts da alimentação dos motores. Essa daqui ela utiliza o U2, vamos ver onde ele está, aqui. E eu vou colocar ele bem aqui, ó, pessoal, na borda, onde nós podemos ainda colocar um dissipador de calor, que é extremamente importante, pois este elemento aqui ele vai esquentar bem mais, né? Afinal de contas, teremos uma corrente maior circulando. Agora vai os resistores R1 e R2. E o capacitor C1 de 2200 micro. Esse daqui vai precisar ser um CAP20. De repente até um maior. Vamos ver aqui no esquemático o que dispõe de tamanho. CAP25 ou CAP30. Isso aí. Temos aqui um erro de netlist. Bom, é porque ele não localizou os pinos. Os pinos desse componente aqui não fecham. Vamos editar. Como corrigir isso aqui? Então, podemos vir aqui, localizar o CAP25. Ele está dando esse erro de netlist aqui. E ele não vai parar até eu alterar aqui de novo no esquemático. Vamos voltar para o CAP20. Agora eu vou pegar esse CAP25, eu vou editar ele. Vou dar um Decompose. Vou mudar os pinos aqui, ó. Em vez de ser 1 e 2, vai ser mais e menos. E agora vou
dar um Make Package e vou botar Elec RAD 25 V2. Deixar para salvar no User Package. Ok. Agora eu posso alterar aqui ó, para o 25 V2. E aí vai ficar ok, ó, vai ficar certinho. Como esses resistores são apenas de polarização, eu posso colocá-los mais aqui para baixo na fonte. E assim eu consigo setorizar melhor a nossa fonte, principalmente esse capacitor aqui, que ele precisa ficar bem próximo da saída da fonte e é onde nós teremos os motores. Eu vou colocar a conexão dos motores bem aqui, próximos da fonte, para não termos problemas de alimentação, ok? Então é isso aí, nossa fonte já está no lugar. Agora vamos para os demais componentes. Depois da fonte, é uma boa prática você colocar o elemento principal do seu projeto, que é o microcontrolador. Então, onde está o microcontrolador? Está aqui, o U13. Eu vou colocar ele, então, bem aqui assim. E agora já vou colocar o M1. O M2, o M3 e o M4. Por fim, eu posso colocar o barramento de expansão, vou colocar aqui do outro lado. Posso colocar também o nosso FTDI. Vamos inverter esses dois, botar esse para cá, abaixo, esse para cima. O ICSP, vou colocá-lo aqui. Os potenciômetros, vamos colocá-los ao longo da parte da frente aqui da nossa placa. RV1, RV2, RV3, ainda tem o RV4. Vamos ajustar isso aqui. Então, vamos ficar aqui assim. Legal. Agora temos o cristal oscilador. O cristal oscilador deve ficar o mais próximo possível do seu microcontrolador, para que não tenha problemas de interferência na malha de oscilação, né? Na malha do cristal. Não esquecer que temos os capacitores dele, são esses dois de 22 picofarad aqui. E temos agora esses capacitores de 100 nanofarads, que são utilizados como uma filtragem, um desacoplamento da fonte junto a elementos como o microcontrolador, por exemplo. Então eu vou colocar esse cara aqui assim, vou botar um deles. Nós vamos ter uma malha de alimentação vindo por aqui. Ou vou colocá-lo mais próximo. Vou colocá-lo de repente aqui assim. Nós temos que aumentar esse cara aqui para um CAP20. Temos outro de 100 nano para ser colocado. Vamos colocá-lo aqui do outro lado. Também temos de mudar para CAP20. Temos mais dois de 100 nano. Vamos dar uma olhadinha ainda se eles vão ser necessários. Agora temos que ver aonde vão esse R13 e o R31, né, que eu ainda não coloquei eles. Provavelmente um deles é o reset,
que é esse R31. Vamos dar um Show in Schematic. Realmente é ele aqui, ó, R31. Então eu vou deixar ele mais próximo aqui do processador. Ele vai aqui para cima. Eu vou trazer o microcontrolador um pouquinho mais para baixo. Esse R3 aqui, ele é do nosso push button, que ainda está faltando, ele não está aparecendo aqui. Provavelmente ele está marcado para não ser colocado no PCB, né? Aqui, ó, exclude from PCB layout. Então vamos desmarcar essa opção, aí ele vai aparecer aqui para nós. Aqui está ele. Essa distância aqui entre os potenciômetros eu não posso mexer muito, né? Porque eles vão ser soldados diretamente aqui. Então não há muito o que fazer para podermos posicionar melhor o botão. Ou nós deixamos o botão mais no meio da placa, o que pode tornar ele um pouco inacessível para o uso, ou vamos ter de aumentar a largura da placa. Então não tem muito o que fazer. E aí eu prefiro aumentar um pouco a largura da placa, ela ficar um pouquinho mais cara, né? E um pouquinho maior do que sacrificar a usabilidade do dispositivo. Isso tudo, é claro, se for desenvolver aí um projeto profissional, você deve avaliar, né, o quão vale a pena você aumentar a placa para facilitar o uso do dispositivo, ou se é melhor você deixar o botão aqui no meio e ter a placa menor. Tudo isso você vai ter que pesar em relação ao custo-benefício de uma decisão destas. Ok, então é isso aí. Podemos começar agora a efetuar a interligação, o roteamento das nossas conexões, dos nossos componentes. Faltaram ainda esses dois capacitores, vamos ver depois se há necessidade de colocá-los. Ok, vou selecionar aqui e vamos começar a interligar tudo. Primeiro vamos começar pela fonte. Por padrão é importante você efetuar primeiro o roteamento local, ou seja, o roteamento dos setores que você criou. Começamos então pelo roteamento da nossa fonte de alimentação. Eu vou inverter os indutores.
E é isso aí. Agora precisamos aumentar o traçado aqui. Está muito estreito para uma fonte de alimentação. Algo em torno de um T70 aqui é bem interessante para garantir fornecimento de corrente. Aqui nós temos um problema, pois ele não vai comportar essa conexão. Então nós vamos precisar fazer aqui um pequeno ajuste na forma como está interligado. Isso aí. Vamos lá, seguimos adiante. Vou botar aqui um T60. Aqui nós temos a alimentação necessária para os potenciômetros. Já posso pegá-la diretamente aqui da fonte e vou circundar aqui, ó, uma malha para esses potenciômetros. Vamos ajustar também essa largura. T30 aqui é o suficiente, afinal de contas é um sinalzinho de polarização bem fraquinho, drena pouquíssima corrente. Isso aí, vamos seguindo adiante. Agora vamos aqui na fonte dos motores. Então aqui eu vou ter a distribuição de alimentação para os motores. E essa distribuição deve ser o mais direta possível. Por que eu fiz essa malha aqui mais espessa do que as outras? Pois nós temos um capacitor de 2.200 microfarads aqui. Esse capacitor ele está aqui justamente para fornecer corrente instantânea ao circuito. Então esta malha ela precisa ter uma impedância menor. Logo, ela precisa ter uma bitola maior também. Por isso eu fiz ela como um T100, ao invés do que nós já estávamos utilizando. Aqui, para esta referência, eu vou pegar diretamente aqui, olha pessoal, da saída. Porém, eu vou buscar em Top Cooper. Por quê? Porque eu já estou observando aqui ó, que se eu continuar com Bottom Cooper, eu vou acabar ilhando todo o GND desta área. Então, eu busco com a malha superior. Então, aqui eu vou continuar até uma parte do caminho em Bottom Cooper e o restante eu vou fazer em Top Cooper. Lembrando que esses aqui são sinais de referência, então a corrente que vai circular é bem pequenininha, podemos deixar nessa espessura mesmo.
Ok, estamos com a fonte de alimentação pronta, já devidamente roteada. Agora nós precisamos levar a alimentação de 5 volts principal para o resto do sistema. Então, vamos nos preocupar com isso agora. Eu vou simplesmente localizar onde eu tenho 5 volts. Então, eu tenho aqui uma alimentação de 5 volts, ó, já na saída, e eu vou retirá-lo daqui e tentar circundar a placa com esta alimentação. Vamos aumentar isso aqui para um T70 pelo menos. E esta é a nossa malha principal, de onde vamos derivar o restante da alimentação do sistema. Agora observem, né? Podemos colocar esse capacitor aqui. E podemos colocar esse outro aqui. Esse daqui não é um de 100, esse aqui eu acho que é o do reset. Vamos dar uma conferida. Realmente, esse aqui é o do reset. Então esse daqui vai ficar aqui em cima. Não era um capacitor de desacoplamento da fonte. Isso aí, vamos continuar agora com os nossos roteamentos locais. Então isso aí, está começando a dar forma aí ao nosso circuito. A dica de ouro é sempre você começar pelo roteamento local, pelas estruturas mais próximas, né? Você deve fazer tudo isso setorizado, pois isto garante uma menor impedância e controle, principalmente das capacitâncias parasitas do seu circuito. E aí depois você vai ampliando
para os roteamentos mais longos, sempre buscando reduzir sempre as distâncias. E é importante também que você, por exemplo, comece com o roteamento em uma camada, sempre no bottom Cooper, por exemplo, e vá, quando necessário, utilizar o top Cooper e escolha uma das malhas para ser a sua alimentação principal de fornecimento de energia. E priorize o fornecimento, a malha de fornecimento de energia do seu circuito para que ela seja bem estável. Ok, é isso aí, já estamos indo, né, para o fim do nosso roteamento. Agora vamos começar a rotear os caminhos mais longos. Aqui eu vou até a metade do caminho em Boron e depois eu vou para o Top Cooper, de modo que eu não vou acabar ilhando todo este setor. Este sinal aqui ele é um sinal PWM, então eu vou tentar não cruzar ele com qualquer coisa que possa causar indução magnética e influenciar o funcionamento do meu microcontrolador. Um outro problema também, que às vezes é comum em projetos de fabricação, é o chamado efeito de antena. Nunca
leve uma linha, uma net, por um caminho muito longo, né? Por exemplo, fazer todo esse caminho aqui, ó, reto, esta net aqui, pois durante o processo de fabricação pode acabar rompendo, né, a sua net. Uma forma de resolver isso é você ir trocando de vez em quando de camada, né, a cada X centímetros ou milímetros, ou você serpentear a sua net, né, fazer um zigue-zague assim com a sua net. Também é uma forma. Isso também pode reduzir, em alguns casos, efeitos de indutância entre trilhas. E agora nos resta apenas os sinais analógicos destes potenciômetros aqui. Vou fazer uma alteração aqui. Temos um aqui marcado como mais, sim. Vamos ver quem é. Ele não reconheceu esta conexão. Então vamos ajustar aqui. Agora, para melhorar a nossa distribuição de ground, nós vamos criar ainda uma camada superior de ground, a Top Cooper. Power Plane Generator, vamos manter aqui o GND e vou selecionar Top Cooper. Vamos mais uma vez, pelo visto posso ter clicado em alguma coisa errada. De novo, GND Power, Top Cooper. Agora sim. Eu vou mudar aqui a configuração para Relief. Aqui vai para Default. Vou mudar para Hatched. Clariance vou deixar em 20. Vou fazer a mesma coisa com a Bottom Cooper. Vamos reposicionar agora . Vou diminuir isso aqui.
Vamos botar outro desses M3 aqui do outro lado. E aqui vamos deixar sem o furo. Ou de repente podemos deslizar todos os potenciômetros um pouquinho mais para a esquerda, né? E aí está um dos velhos problemas do Proteus. Ele não calcula corretamente estes ajustes. E a gente acaba precisando, muitas vezes, corrigir alguma coisa. Aqui ele se perdeu, às vezes acontece e precisamos refazer o caminho. E é isso aí, está prontinho o nosso layout. Podemos vir agora aqui em Output Pre-Production Check e ele vai verificar se o layout bate com o esquemático, né? Fazer o famoso LVS e ver se não tem nenhum erro de DRC, ou seja, erro de design. Estando tudo certo, podemos gerar agora o Gerber e enviar isso aqui para a fabricação. E é o que eu vou fazer. Vou mandar para a fabricação, então, a nossa plaquinha, o nosso controlador do braço mecânico, e aí, assim que estiver pronta a placa, tiver retornado, eu vou gravar a montagem para vocês, fazer um time-lapse dela e vamos testá-la na prática. Então, a versão final da nossa placa de controle para o braço mecânico. Então não perca o teste da nossa placa de controle para o braço mecânico daqui a aproximadamente 20, 30 dias, em média, que é o tempo que leva para a fabricação de um protótipo. Este foi o nosso vídeo de projetos em Arduino da semana. Espero que você tenha gostado. Tinha bastante dica muito interessante aí sobre layouts de PCB. Não esquece de deixar aí o like e compartilhar este vídeo com os seus amigos, principalmente quem está estudando eletrônica, seja em curso técnico ou até mesmo na faculdade. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de temas, utiliza aí os comentários do YouTube. E não se esquece também que nós vamos sortear um kit completo do braço mecânico, incluindo esta placa que nós vamos mandar para a fabricação agora. Então se liga no nosso canal para não perder esta promoção. Você também pode nos seguir em todas as demais redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. E caso você tenha algum projeto eletrônico profissional para ser desenvolvido, pode entrar em contato através do nosso e-mail, contato@bobsim.com.br. A Bobsim P&D é especializada no desenvolvimento de projetos eletrônicos, desde a sua especificação até a prototipagem para teste em bancada ou em campo. Então é isso aí, pessoal, até o nosso próximo vídeo.